pode começar, né? Uhum. Até em consideração as pessoas que já estão Já aqui há chegaram, mais né? tempo, né? Uhum. Bom, Os pontuais não podem ser punidos, né? então, queria dar boa noite para todo mundo, agradecer a presença. Para quem não me conhece, é, meu nome é Estela Martins, eu sou fotógrafa, produtora cultural aqui no Rio de Janeiro. O Jorge Vasconcelos também, fotógrafo, também produtor cultural. A gente tem uma parceria no projeto Segundo Olhar. Daqui a pouco o Jorge também fala um pouquinho dele. O projeto Segundo Olhar, ele tem uma das atividades é essa roda de conversa, que a gente quer fazer uma vez por mês com um convidado, e a gente optou por fazer nesse ambiente de reunião para poder fazer com que seja realmente um espaço de fala e de troca, porque numa live o máximo que a pessoa pode fazer é mandar uma pergunta, né, escrita, a gente não tem a troca da conversa. E a gente gostaria que fosse uma troca de conversa, porque principalmente nesse momento aí que a gente está passando para todo mundo tão desesperançoso e distante, a gente acha que isso pode ser uma coisa que vai fazer dar aquele quentinho no coração para todo mundo. Então, a gente optou por fazer as salas e convidar as pessoas, e está todo mundo aqui dentro para a gente poder fazer a troca. Nossa primeira roda com convidado é com o Márcio Vasconcelos, que a gente está muito feliz dele ter aceito o convite, um fotógrafo que eu e o Jorge, a gente admira muito o trabalho dele. Ele vai falar da trajetória, vai mostrar várias imagens, vai falar da carreira dele e do livro novo que já está pronto, já está à venda. Comprem o livro porque é lindo. E aí, depois que ele falar, a gente vai abrir para perguntas. Se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa, a gente vai abrir. Ele vai primeiro fazer essa apresentação. Jorge, se você quiser falar alguma coisa, aí a gente passa a palavra para o nosso convidado. Você está sem áudio, Jorge, você fechou teu áudio. Está mudo. Não, eu passo a palavra para o Márcio, acho que você já apresentou o Segundo Olhar, né? Tá, Eu passo a palavra para o Márcio se apresentar, falar um pouco então, dele. gente, com vocês, Então, nosso assim que convidado quiser. ilustre da noite, É. Márcio Vasconcelos, que é uma honra para a gente receber você aqui na nossa casa virtual. Boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação, uma honra, principalmente abrindo a roda de conversa desse grupo, né? Desses produtores, amantes da fotografia. Eu me sinto honrado de estar inaugurando. E meu desejo é que tenha vida longa, que várias pessoas boas passem por aqui, não só como convidado, mas também as pessoas participantes, né? Porque vocês é que fazem esse evento, não é a gente só. É uma Então, troca. isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma coisa bem informal mesmo. Todo mundo está livre para questionar, porque essa é a hora da gente discutir, conversar sobre fotografia, principalmente, mas sobre o processo criativo, sobre os trabalhos que a gente faz. Eu aprendo muito quando eu também estou conversando com uma roda assim desse tipo. Às vezes eu aprendo mais do que eu falo. Então, eu fico feliz de estar pelo convite. Espero que a gente tenha uma boa viagem nessa noite aqui de hoje. É bom porque a gente pode falar tranquilo, pode falar sem pressa, porque eu tenho bastante tempo. É diferente quando é no Instagram, quando é uma live tradicional, que corre e a live cai, aí depois tem que entrar de novo, tem gente que entra, tem gente que não entra. Outro dia eu fiz uma live lá com o nome dele, lá de Salvador, ele tem uma escola de fotografia lá. E aí nós Roberto, entramos... Não, é o Marcelo. Marcelo, exatamente. E aí nós caímos e entramos 3 vezes, foi mais de 3 horas de conversa. Mas foi muito gostoso mesmo. E se eu estiver falando muito, vocês podem interromper, porque às vezes eu sou mais um contador de história, assim.
Tem muita história para Não, contar. são ótimas histórias. Hoje de manhã a gente ia fazer um teste que era para ser uma coisa rápida, ficamos mais de 1 hora de papo. Nós derrubamos até o tempo, né? Foi ótimo. Então, assim, para ser um pouco mais objetivo, eu mandei uma seleção de 8 trabalhos aí para o Jorge e para a Estela, para a gente seguir assim como se fosse um índice, né? Como se fosse um glossário de um livro. Então, nesses trabalhos são as minhas viagens autorais, né? Os trabalhos autorais. Vários dessas se tornaram livros. Eu tenho 6 livros dentre esses 8 que estão mostrados aqui. E é bom isso, mostrar como surgiu a ideia, como a gente sonhou com uma ideia, como a gente pesquisou, porque o grande lance da fotografia autoral é exatamente isso, você ser dono do trabalho, você fazer o que você quer, do começo até o fim, né? Muitas das vezes a gente opta por convidar um curador, uma pessoa para colaborar, né? Que isso é fundamental também, um bom curador, né? Porque hoje todo mundo se julga curador. Aí complica um pouco, porque tem curador que é mais importante do que o artista, aí já fica um pouco complicado. Mas a Guerra de presença do ego, né? curador é fundamental. Eu tive umas experiências muito boas nessa minha trajetória aí, que eu vi depois que o trabalho pronto, eu disse, se fosse só eu, esse trabalho não ia ficar como ficou. São pessoas fundamentais, às vezes, no trabalho da gente. Então, a gente pode começar a passar, eu vou falando, o Jorge vai botar as imagens, aí eu vou falando um pouquinho, eu vou tentar ser rápido, como são 8 itens, um pouquinho de cada, e até chegar no Bumba Meu Boi, que é o motivo, foi o motivo do meu convite aqui para essa noite, porque exatamente eu estou lançando esse livro sobre a história do Bumba Meu Boi no Maranhão. Então vamos aí Vamos começar primeiro pelo Zeladores, Zeladores de né? Voduns. Então, essa é a capa do livro, Zeladores de Voduns. Esse livro, todos os meus livros foram resultado de prêmios ou editais. Então, o patrocinador foi o próprio prêmio, né, ou a própria empresa que fez o edital. Esse livro foi o vencedor do primeiro prêmio, primeiro prêmio de expressões culturais afro-brasileiras da Fundação Palmares, quando a Fundação Palmares era dirigida ainda por pessoas capacitadas para estar lá naquele lugar. Hoje a gente vê um desastre total com a direção da Fundação Palmares, a nível de excluir nomes de personalidades negras fundamentais, tipo Martinho da Vila, quem foi mais? A Zezé Mota, foram excluídas da galeria. Vê a cabeça de um homem desse, ele é negro, mas parece que ele tem raiva de negro, né? Então, esse trabalho ganhou esse prêmio e, com isso, ele proporcionou fazer uma exposição. Essa exposição foi para o Museu Afro-Brasil em São Paulo, depois foi para o Museu Casa do Benim em Salvador e rodou em outros lugares também, e também concluído com esse livro. Chama Zeladores de Voduns do Benim ao Maranhão. Por que isso? Porque eu, há muito tempo já trabalhando, pesquisando, interessado, fotografando, registrando a cultura afro-brasileira, religiosa afro-brasileira, no Maranhão é muito forte isso, né? Então, depois de eu passar muito tempo interessado, é claro que a gente sente aquela vontade de ir lá na origem, entender como isso veio parar aqui. Como é que saiu lá da África e veio parar no Maranhão, e no Maranhão encontrou um solo fértil para se proliferar essa resistência e essa cultura, né? Porque foi exatamente do Benim, né? Hoje Benim, mas antigamente era o Reino da Omé, uma região do sudeste da África, onde tinha um grande reino, grande, que englobava vários países hoje, como o Nigéria, Níger, Burkina Faso, Benin, aquela região toda lá no sudeste ali. Então, era um reino só, esses países todos, era um reino só. Então, foi de lá que saiu uma ex-rainha, era rainha, mulher do rei, né? O rei Agongolo e a rainha Nangotime. Foi de lá que saiu, ela foi vendida como escrava
essa ex-rainha, vendida como escrava, veio parar no Brasil. Primeiro passou por Itaparica, na Bahia, e lá em Itaparica ela soube que os irmãos dela de nação, que se chamava Negros Minas, estavam no Brasil, estavam no Maranhão. Então ela chega ao Maranhão e aqui realmente ela encontra esses negros e eles estavam aqui como se estivesse à espera de uma rainha para fazer voltar, fazer cultuar novamente, reviver o culto aos Oduns aqui no Maranhão. Então, por volta de 1840, essa Nã Gotinha funda a Casa das Minas, que é a casa de tambor de mina mais antiga do Maranhão, até hoje em atividades, aberta no centro da cidade aqui, você pode visitar. Eles não cultuam mais rituais de Voduns, porque por falta de passagem de iniciação de outras senhoras e outras mulheres, é uma casa matriarcal. Então, quando morreu a última há pouco tempo, em 2015, com quase 97 anos, houve passagem, então não houve mais liderança. Então, a casa continua ainda com ladainhas, com festa do religioso, do catolicismo religioso, de Divino Espírito Santo e várias coisas assim, mas o culto aos Oduns realmente não acontece mais. Então eu fui lá na Bahia, né? Na Bahia não, fui lá no Benin, que foi da onde saiu. E a intenção do projeto era fazer esse paralelo de como se comporta os sacerdotes lá, como é o aspecto físico dos espaços onde eles celebram esses cultos, e de voltando ao Maranhão aqui, fazer esse paralelo de saber que diferença ainda e semelhanças são guardadas nesses dois lugares bem distintos, separados pelo Atlântico, né? Então, essas são as imagens. Eu fiz, foi toda em forma de retratos. Eu fotografei 22 sacerdotes lá no Benin e no Maranhão 40, deu um total de 62 imagens, que foi transformada nesse livro e também numa exposição. Quando eu montei essa exposição, eu não tive a intenção de separar africanos de brasileiro, não. Era aleatoriamente colocado exatamente para criar essa confusão no espectador e ele tentar identificar onde se estava na África, onde se estava no Brasil, especificamente no Maranhão. Então você vê aí como às vezes é muito parecido, principalmente a simplicidade dos espaços, né? Geralmente essas paredes de cor de barro, o chão, olha o chão batido aí de barro. Inclusive a Casa das Minas mantém esse chão até hoje porque a tradição é que seja chão de terra mesmo. Olha aí, esses aí também. Então a Casa das Minas aqui é igualzinho, nunca foi ladrilhado, nunca se passou nenhum piso mais moderno por cima, eles mantêm esse mesmo piso e exatamente guarda essa semelhança. Então, vocês veem que os lugares são super simples, mas o que é importante ressaltar é a nobreza dos sacerdotes, dos pais, das mães de santo, a maneira de reis que eles se comportam, que eles se portam nesses lugares aí, né? A indumentária é muito bonita, um colorido muito forte, cada um com seu vodum de cabeça. Então, foi uma coisa muito interessante de fazer. Esse daí é o pai Euclides. Eu passei o ano de 2019 todo dentro da casa dele, na Casa Fonte Achante. Ele morreu também em 2015, mas há vários anos eu trabalhava lá na casa e era um grande amigo que eu tinha. Ele me dava total liberdade de fotografar lá à vontade. Às vezes até dormia na casa, ficava lá conversando com todos os filhos. E eu passei o ano inteiro fotografando com a intenção de, no final, fazer um livro da casa. Eu registrei todos os rituais, todas as festas, até as coisas secretas também. Essas secretas, às vezes, eu não podia fotografar, mas eu ficava lá acompanhando, fotografava só com os olhos mesmo, com a cabeça, com a mente, e aguardando aquela memória. E ele morreu em 2015. Mas ele tinha deixado preparado uma filha, né? Eles chamam de a mãe pequena da casa, para assumir a direção da casa assim que ele morresse. Era uma casa patriarcal e ele abria para que uma mulher o sucedesse na casa, né? Então a mãe Cabeca é a atual diretora e alorixá da casa, e eu exatamente entrei nesse processo de fazer esse registro anual
todinho da casa, no ano 2019, exatamente já com a presença da mãe Cabeca e com a proposta que eu fiz para ela, e que ela aceitou e achou interessante, porque exatamente ela queria mostrar a passagem dele para ela, e que a casa se mantinha forte até nos dias de hoje, mesmo com a ausência dele. Aí vocês vão fazendo exercício aí de saber onde está no Brasil, onde está na África, viu? No final eu posso dar uma dica bem forte para saber a diferença, assim, onde é Brasil, onde é África, né? Essa aí, por exemplo, é muito difícil. Você vê a simplicidade, o chão batido, a terra na parede, as paredes de taipa, uma coisa assim bem também africana, bem interior do Maranhão, do Brasil. Tem um São Francisco ali, São Francisco, né? Aquele ali? Não, essa imagem aqui. Exatamente, a Estela já tirou no alvo mesmo. Você vê que toda vez que é Brasil, tem santo. Tem santo do catolicismo. Foi uma artimanha dos negros, né, que vieram para cá. Houve o sincretismo dos santos do catolicismo com os oduns e orixás. Era uma forma de burlar a vigilância dos senhores de engenho, né, que eles fingiam que estavam cantando e dançando para um santo do catolicismo, mas na verdade, com o sincretismo, esse santo era sempre equivalente a um vodum orixá lá da África. Então, na verdade, eles estavam dançando para os seus deuses, para os seus orixás, para os seus voduns. Essa localização, então, da África ao Brasil aí ficou muito marcante, né, pela bandeirinha. E a presença de tantos santos também, né, ali no altar, né? Porque lá na África não existe isso, lá não existe o sincretismo, não existe o interesse e o disfarce de colocar santo dentro dos espaços. Lá as orientações são realmente os voduns, né? São os assentamentos dos voduns. A hora que aparecer algum aí, a gente vai ver a diferença, né? Então, eu fiquei muito amigo dessas pessoas todas, eles me cobravam pela presença, quando eu faltava a algum rito, assim, eles me davam bronca quando eu aparecia de novo, quando não tinha aparecido e tudo mais. E 2 ou 3 casas eu tinha uma afinidade maior, assim, né? A Casa das Minas, a Casa de Nagô. Eu tenho 2 livros, uma é a Casa de Nagô e outra Casa das Minas, né? Que estão exatamente referente a esses chefes que me acolhiam bem, que me davam liberdade, autoridade. E esse trabalho, eu só trabalho com luz natural, isso aí é mais uma coisa para o fotógrafo mesmo, eu só trabalho com luz natural, dificilmente eu uso flash, quase que nunca. Não sei quando eu queria fazer uma brincadeira, um efeito especial, mas um trabalho assim mais sério, mais autoral mesmo, é só com luz natural. Essa aqui é a África, Márcio? Essa aí é a África. Aqui é a África, né? E a gente vê a beleza. Olha essa moça aí no meio, né, que é a sacerdotisa aí. Olha como ela é bonita. Essa mulher é muito forte. Ela tem quase 1,80 m ou mais. Olha o braço dela. Assim. E ela é de uma beleza assim, impressionante. E uma coisa interessante é que quando eu dizia que era do Brasil, eles têm um carinho muito grande, uma simpatia muito grande pelo brasileiro, então facilitava o trabalho. Mas para eu ir nesse lugar, para eu fazer esse trabalho, fazer a viagem, eu contei com uma presença muito importante. No momento que eu aprovei esse trabalho, eu disse, poxa, agora eu vou ter que ir para a África, eu vou ter que ir para Benin, como é que eu vou fazer? Eu não sabia nem que equipamento eu poderia levar, não sabia qual a segurança que eu poderia ter lá, andando lá entre essas aldeias, porque eu andei em 7 cidades lá do Benin. Além da capital, andei em outras cidades. Mas aí, como eu tenho uns amigos aqui que são antropólogos, já participaram de outros livros, eu participei de livro deles, eles participaram de meus livros. Tinha aqui um professor da universidade, o Sérgio Ferretti, que era uma referência muito grande desse estudo. Ele me disse que no Brasil tinha um beninense que era professor de antropologia da Universidade de Sergipe. E aí esse professor me colocou em contato com esse beninense e essa pessoa foi, eu considero assim, um guia de luxo que apareceu nesse trabalho, como se fosse um anjo negro que posou assim na minha frente e disse, vem comigo que eu vou abrir as portas para você lá.
E foi sensacional, porque o Brice, o nome dele é Hipólito Brice Sobossi, professor, já mora no Brasil há uns 15 anos, e é professor da universidade, e ele é uma sumidade, assim. No momento que o Sérgio Ferretti, daqui, o antropólogo aqui, me deu o nome dele, eu fui no Google já pesquisar para procurar referência dele, eu fiquei impressionado com o currículo dele. Ele tinha quase todos os títulos, doutor, pós-doutor e mestrado em Cuba, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, inclusive ele se formou no Brasil, no Rio de Janeiro. Aí. E eu disse, meu Deus, é esse homem que vai comigo? Será que ele aceita ser meu guia? Assim, mas assim, foi um guia assim, impressionante. Eu fiquei na casa... Essa senhora aí que está parada é a avó dele. É a dona Tessi Sodokpa. É a avó do Brice. Eu fiquei na casa dele, na casa da família dele, junto com a mãe dele, junto com essa senhora, junto com outra casa. Eu fiquei, na verdade, eu fiquei na casa do irmão, de um dos irmãos dele, era uma família grande, mas eu visitava todas essas casas da família. Então, eu estava, assim, não teria ninguém no mundo melhor para me levar no Benin do que essa pessoa. Né? E essa senhora aí, como a gente estava atrás de vários personagens para serem fotografados, personagens de importância dentro do culto ao Vodun, essa senhora fez um mapeamento para a gente, os lugares e as cidades que a gente devia visitar e as pessoas que a gente tinha que procurar nessas cidades. Então, todas as pessoas que estão fotografadas aí, ela ajudou nessa seleção e nesse mapeamento. Né? Então, você vê, se não fosse o Brice ter ido comigo, eu não teria feito, acho que nem um quarto do que eu fiz lá. Porque eu chegava na casa das pessoas, dizia que a dona Tessi que tinha dado ele como referência e já era uma porta aberta. Né? Então, foi um facilitador muito grande, a família do Brice, os parentes dele, principalmente essa moça, a senhora também, que já morreu também, infelizmente. Várias pessoas desse livro já morreram, né? Porque eram pessoas idosas, tudo na faixa de 70 para cima, assim. E foi fundamental a presença dele e como esse guia de luxo, né? E nós ficamos amigos, toda vez que eu lançava um livro, fazia exposição em algum lugar, ele ia, lá de Sergipe, ele ia se encontrar comigo, foi em Salvador, foi em São Paulo, e a gente aproveitava, no dia seguinte a gente programava uma palestra lá no auditório do museu, de onde a gente estivesse assim, e ele fala muito bem português, ele fala inglês, francês, português, porque lá no Benin fala francês. Mas mesmo que eu soubesse francês correntemente, não ia dar certo, porque nas aldeias onde a gente andava tinha que falar o dialeto deles, que é o fon. E o Brice fala fon. Quer dizer, teria alguém melhor para levar lá? Não teria, né? Não teria. Nós ficamos amigos. Essa semana mesmo eu mandei mais uma caixa de livro para ele. Toda vez que o livro deles acaba lá, eu mando para ele mais. E assim, ganhei um grande amigo, ganhei uma pessoa muito importante dentro desses estudos aí. Qualquer dúvida que eu tenho, eu volto a falar com ele, a gente se comunica. Então foi isso. Não sei se está indo muito lento, porque a gente vai deixar, assim, quem estiver interessado nesse trabalho, ou alguma curiosidade, a gente deixa, quando a gente fechar aqui os 8 itens, aí vocês podem perguntar sobre qualquer assunto. Melhor. Isso. Né? Isso. Senão vai parar muito, aí acaba demorando muito mais. Senão a gente não vai conseguir abrir para pergunta agora, a gente não chega no final. Exatamente, porque aí vai amarrar, porque cada assunto desse tem muita história para contar. Tem muita realmente. História. E o que é gostoso do trabalho autoral é exatamente isso. O envolvimento que o fotógrafo tem. Né? Eu estava até conversando de tarde com a Estela e com o Jorge, e que eu já fiz várias coisas de fotografia, né? Comecei até com casamento, batizado, uma passagem rápida, mas a parte de publicidade foi muito forte, né? Ganhei muito dinheiro com publicidade. Eu acho que a parte da fotografia onde mais se ganha dinheiro, mas é a parte mais descartável. A fotografia de publicidade você faz, ela dura uma semana, depois joga fora. Isso aí é muito frustrante para o fotógrafo. Né? Você não conta a história, você não deixa memória, não deixa nada com isso. E aí entrei de cabeça na fotografia autoral, comecei a fazer esses projetos. São coisas que vão ficar para sempre. Né? Serve de pesquisa, serve de estudo, serve de referência, vai para a universidade, vai para as bibliotecas. Quer dizer, eu posso morrer, mas meu livro vai durar aí 200 anos, sei lá, quanto tempo for necessário. Né? É o seu legado, né? Que fica. Deixa um legado. Né? Você não está trabalhando só para si, só para
para sua vaidade, não. Você está trabalhando para distribuir isso ao público, para participar, né? Para devolver, como se fosse uma devolutiva de um trabalho, de uma pesquisa. Então, aí a trilha do cangaço, o sertão que Lampião pisou. Eu sou fascinado pelo cenário do sertão brasileiro, o sertão nordestino, né? Então, eu sempre dizia, puxa, eu preciso fazer um trabalho no sertão. Eu lia muitos livros lá que falam do sertão, Grande Sertão, Vidas Secas, esses livros todos que tem, inclusive livros de fotógrafos maravilhosos que já andaram por esses lugares aí. E eu pensava, poxa, eu preciso fazer uma coisa no sertão, mas aí eu não queria fotografar só paisagem, eu não queria fazer um livro de paisagens, de cartão postal, não. Então, dentro da história, dentro do cenário do sertão, eu fui buscar esse episódio, talvez o episódio mais importante da história contemporânea brasileira, que é a história do cangaço, né, que demorou muitos anos acontecendo, ocupou quase todo o Nordeste brasileiro. Por coincidência, não tiveram aqui no Maranhão. Os dois únicos estados que não houve cangaço foi no Maranhão e no Piauí. Os outros 7 estados do Nordeste, todos houve traços e passagens de cangaceiros e de cangaço. Então, para não fazer essa coisa de apenas o cenário, apenas fotos de paisagem, de situações assim, aí eu fui buscar esse tema, esse episódio da história de Lampião. E a intenção era exatamente isso, procurar pessoas que ainda estavam vivas para conversar, fotografar e tirar, e extrair a verdade daquele fato, ouvir daquelas pessoas realmente o que foi o cangaço e tudo mais. E aí acontece também, como aconteceu com o Brice, que caiu como um guia de luxo. Isso sempre acontece nos meus trabalhos, quando eu começo a pesquisar. No caso dos Oduns, eu acho que são os Oduns que ajudam os orixás, ou em outras situações assim, são pessoas que aparecem que vêm contribuir. Eu sempre acredito isso assim, a maneira muito verdadeira e com afinco que eu me dedico a essas pesquisas e à produção desses trabalhos. Então, quando eu estava no começo eu ganhei, com esse trabalho, eu fiz uma proposta, eu inscrevi no prêmio Marco Ferrez de fotografia. Esse prêmio infelizmente, parou desde 2014 foi o último, de lá para cá parou. Era um prêmio anual, era o prêmio mais importante de fotografia do Brasil, né? Com vários anos, Marco Ferrez, né? O nome do fotógrafo francês que veio para o Brasil. E aí você escreve apenas uma ideia, apenas um conceito, não precisa ter nenhuma foto pronta para ser selecionado nesse prêmio. E aí eu ganhei com esse tema dessa história do cangaço, a trilha que Lampião pisou e tudo mais. E aí quando eu ganhei, a gente recebe uma grana, né, e eles dão um período para você produzir o trabalho e depois devolver de alguma forma, ou em forma de um site, ou uma exposição, ou um livro, alguma coisa que você tem que tornar esse livro à disposição das pessoas, né? E aí eu comecei a pesquisar muito, comecei a comprar tudo que tem. O Lampião é um dos personagens mais biografados da América Latina. É o segundo mais biografado da América Latina. Ele só perde para Che Guevara. Então você vê a vastidão que tem de informações sobre a história do cangaço, a história de Lampião, Maria Bonita, Dadá, Coristo e vários outros grupos também que se derivaram. Então, quando eu estava no começo da pesquisa, eu estou vendo televisão aqui, descompromissadamente, aí aparece no programa Jô Soares, uma entrevista, um senhor que ia lançar um livro que se chamava A Estética do Cangaço. Olha só como cai assim no colo as coisas, né? Aí eu parei tudo para ouvir aquele cara ali falando. Esse senhor era o Francisco Pernambucano de Melo, é um escritor, um pesquisador, o maior conhecedor da história do cangaço do Brasil, o maior colecionador de peças do cangaço. Ele tem um verdadeiro museu dentro da casa dele, e ele estava lançando esse livro que devia ser o